Olá, boa noite para você. O Jornal da Guará está no ar. Acompanhe aqui os destaques de hoje. Veterinário que matou empresário a tiros continua foragido. Tribunal Regional Eleitoral recomenda: quem apresentar sintomas respiratórios no dia das eleições não precisa votar. Preocupação com o aumento expressivo de abstenções. Na prática, isso não ocorre, porque o eleitor tem todo o direito de fazer também a sua escolha em não comparecer às urnas para votar, porque ele pode justificar, ele pode não justificar e paga uma multa irrisória e se vê livre dessa obrigatoriedade. No Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, alerta para a segunda causa de morte entre jovens. Tema da campanha Setembro Amarelo. Começar o JG te contando que hoje foi realizada mais uma audiência de instrução em relação ao caso do soldado da Polícia Militar Carlos Eduardo Nunes, de 31 anos, que é acusado de feminicídio contra a ex-companheira Bruna Lícia Fonseca e de homicídio contra José William dos Santos Silva. O crime aconteceu no dia 25 de janeiro no apartamento onde a mulher morava, no bairro Vicente Fialho. Em depoimento, o suspeito assumiu a autoria dos disparos e confirmou que a arma usada no crime era dele. Em relação à motivação, ele preferiu permanecer calado. O Ministério Público sustenta a tese de que o crime aconteceu porque Carlos Eduardo não aceitava o fim do relacionamento com Bruna. A Justiça agora deu um prazo de 5 dias para os advogados e a promotoria fazerem as alegações finais. Depois desse prazo, o juiz titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri, José Ribamar Goulart Hilui, vai decidir se o acusado vai ou não a júri popular. E continua foragido o médico veterinário que matou a tiros, suspeito de ter matado a tiros o empresário Eduardo Viegas ontem à noite dentro da clínica no bairro Monte Castelo. O crime aconteceu dentro desta clínica. O médico veterinário Daniel Leite teria assassinado o empresário Eduardo Viegas após uma intensa discussão. Tudo começou quando o cliente reclamou do preço de um procedimento que foi feito num gato de estimação. Ele não concordava com o valor do orçamento. Foi então que eles começaram a discutir. Após o bate-boca, os dois chegaram a um acordo em relação ao preço do procedimento. Só que após disso, o cliente pediu uma nota fiscal. O médico afirmou que não poderia entregar a nota. Foi então que uma nova discussão começou e que resultou na morte do empresário. Pode dizer que foram efetuados 9 disparos, certo? As imagens foram coletadas, ainda vão ser investigadas, analisadas pela perícia de crime, né? E assim, a autoria já está definida, falta definir todas as circunstâncias, né, do fato. A perícia ainda está analisando quantos disparos atingiram a vítima, que teve ferimentos em várias partes do corpo. A arma utilizada no crime seria uma pistola 380. Em nota, a clínica lamentou o caso. As informações apontam que os funcionários desconheciam que o médico possuía uma arma de fogo. Segundo este especialista, a pessoa que porta uma arma sem autorização pode sofrer diversas penalidades. Existem 3 modalidades hoje, né? Seria porte da arma de fogo, a posse da arma de fogo e o CAC. Geralmente, quem solicita, quem quer ter uma arma de fogo, pensa em ter o porte da arma. O porte da arma para você usar ela fora do seu ambiente de trabalho, da sua residência. Isso seria o porte da arma de fogo. E esse porte, ele é autorizado pela Polícia Federal, tá? Seguindo alguns critérios para com que o cidadão possa ter uma arma.
Os disparos atingiram a namorada de José Eduardo com um tiro na mão, mas ela não corre risco de vida. Após o crime, o médico veterinário Daniel Leite fugiu do local. A polícia segue em busca dele e atua para concluir as investigações. A prioridade agora é encontrar esse indivíduo para que ele apresente a versão dele e para que ele responda pelo crime que ele cometeu. Equipes do Corpo de Bombeiros seguem as buscas pelo adolescente João Lucas, de 15 anos, que desapareceu no mar na praia de São Marcos na tarde da última terça-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, a orla está sendo patrulhada com auxílio de embarcações, de quadriciclos e viaturas. Hoje pela manhã, uma aeronave do Centro Tático Aéreo realizou mais um sobrevoo, porém nenhum vestígio foi encontrado. João Lucas estava em uma excursão da igreja. Ele e mais 4 amigos acabaram sendo surpreendidos pela força da maré, que levou todos para longe da faixa de areia. 3 deles conseguiram sair do mar. Um 4º adolescente precisou ser resgatado pelos salva-vidas e João Lucas, infelizmente, está desaparecido. E a seguir, Democratas define pré-candidatura a vice-prefeita de São Luís. E nós também vamos falar sobre a preocupação dos tribunais eleitorais para a possibilidade de aumento das abstenções nas eleições deste ano. Eu vou estar na companhia de Marcos Saldanha aqui no nosso segundo bloco. Eu te espero, a gente volta já. As eleições foram adiadas para novembro, a obrigação é de todo eleitor saber disso. Ainda em tempo de pandemia e com as recomendações sanitárias, o Tribunal Regional Eleitoral lançou um programa, um plano de segurança que prevê a ausência do eleitor no dia da votação em caso de sintomas respiratórios. Bom, especialistas acreditam que pode ser mais um fator para a abstenção, que só vem aumentando aí nas últimas eleições. Mesário há 10 anos, o professor André Câmara, neste ano ainda está cheio de incertezas de como vai ser o trabalho no dia da eleição, mesmo reconhecendo os esforços das autoridades para garantir a saúde de colaboradores e eleitores. Então, nós não sabemos ainda quais os protocolos que serão tomados pela Justiça Eleitoral para a proteção dos mesários. Sabemos que eles vão criar as condições necessárias para que ocorra na melhor maneira possível. Mas enquanto nós não passamos pelo treinamento e enquanto nós não chega o dia de fato da eleição, nós ficamos apreensivos. E se a situação de pandemia traz dúvidas para mesários, ela também pode afastar os eleitores das urnas, o que já é uma tendência nos últimos anos. Em 2018, quase 30 milhões de pessoas não votaram, ou seja, 20% do eleitorado brasileiro. Aqui no Maranhão, a abstenção foi de 20,54%, o que representa cerca de 930 mil votos. Para este cientista político, essa tendência de ausência nas urnas pode ser maior ainda este ano, mas não só por causa da pandemia. Seria a melhor forma de protestar não é se abster e nem tampouco anular seu voto. A melhor forma de protesto é justamente comparecer às urnas e consagrar o seu voto, escolhendo os seus candidatos de forma responsável, criteriosa, meritocrática, ética. E são alguns princípios que têm que ser levados em consideração no ato da sua escolha. No plano de segurança divulgado pelo TSE, eleitores e mesários que tiverem febre no dia da eleição ou tiverem testado positivo para a Covid-19 no período de 14 dias deverão ficar em casa, o que pode ser visto como uma facilidade a mais para os eleitores não votarem. Na prática, isso não ocorre porque o eleitor tem todo o direito de fazer também a sua escolha em não comparecer às urnas para votar, porque ele pode justificar, ele pode não justificar e paga uma multa irrisória e se vê livre dessa obrigatoriedade. Isso, de qualquer forma, é um estímulo ao não comparecimento para consagrar o seu voto.
E para falar de política, é claro que é com o Marcos Saldanha aqui no nosso estúdio. Marcos, boa noite. Boa noite, Bianca. Boa noite você aí de casa. Bom, Marcos, a gente viu aí na reportagem agora essa preocupação aí com o crescimento do número de abstenções. Isso já vem acontecendo aí nas últimas eleições. A gente sabe que é obrigatório, mas como o especialista acabou de falar, é muito fácil para a gente justificar. A gente paga uma multa irrisória com relação a isso. Agora, a pandemia pode ser uma desculpa a mais, né? Talvez, viu, Bianca? A expectativa é exatamente de experimentar aquilo que se fala muito, de que o voto não seja obrigatório. O voto não deixou de ser obrigatório, mas essa é uma situação muito atípica que a gente vive e há uma relativa flexibilização, ou seja, pela primeira vez o eleitor ele vai poder escolher não votar se ele tiver algum sintoma febril, não só no dia da votação, na verdade, até 15 dias, se ele achar algum sintoma suspeito, ele pode simplesmente justificar. E mais, se ele achar que ele corre risco na hora da votação, ainda que esteja com a saúde bem, mas ele achar que ir à fila, ir ao local de votação expõe a saúde dele, ele não será obrigado a votar. Ele vai fazer a justificativa, mas não é obrigado a votar. Agora, imagina esse eleitor que, em muitos casos, não vai votar porque não quer exercer mesmo essa obrigatoriedade. Então, se a pessoa diz que não vai votar porque tem medo, se sente ameaçado aí a segurança, a saúde, não pode ser também durante o fim de semana, curtir uma praia, uma festa, não é? Pois é, não combina essa justificativa. Exatamente. Bom, a gente tem uma obrigação democrática, é um dos deveres que a gente tem. Eu costumo dizer que mais do que um dever, é um direito. Sempre que eu estou na fila de votação, eu vejo pessoas reclamando e eu sempre lembro, olha, lutamos muito por esse direito que nós temos. Então a gente fica um pouco na fila, fica em pé, tem esse inconveniente, mas muitas pessoas morreram para nos dar essa oportunidade de garantir, através do voto, a representação. Tudo na história, né, Marcos? Na história, a gente lembrar que a primeira Constituição do Brasil, para poder votar e ser votado, você tinha que comprovar a renda, você tinha que ter terras. Então, assim, é um avanço, é uma conquista nossa, do cidadão, e eu acho que é importante a gente cumprir com esse nosso dever e também exercer esse nosso direito, né? Lutar por ele, não abrir mão dele. Mas, claro, no momento de saúde, a gente entende que é possível haver uma flexibilização. O contraditório disso é que se por um lado há preocupação com a não presença do eleitor e os candidatos vão ter uma tarefa muito mais do que redobrada nessa eleição, ou seja, nunca tanto nos últimos tempos o candidato vai ter que convencer o eleitor a sair de casa. Não pode levar o eleitor para casa, para a eleição, nem de volta para casa. Isso também está nos livros de história, crime eleitoral. Né? Pois é, antigamente se acontecia muito isso, esse voto de cabresto, esse voto de curral também está lá na história e isso não pode, é crime eleitoral, mas claro que o candidato ele pode tentar a todo custo no seu programa, na sua campanha, convencer o eleitor e ele vai ter que suar, né? Vai ter que gastar aí sola de sapato, vai ter que gastar as máscaras para poder convencer o eleitor aí votar. Agora, contraditoriamente, o número de mesários ele aumentou consideravelmente, né? Há um bônus aí, no caso de concurso público, que tem atraído aí muitos jovens a participar mesmo em tempos de pandemia. Então, vamos aguardar se a abstenção, como você falou, Bianca, tem sido crescente, se ela vai aumentar, mais ainda se ela vai se manter estável, ela vai diminuir, né? É uma incógnita ainda a gente saber disso, né? Marcos, trazendo agora as discussões aqui municipais para essas eleições, muitos caminhos já são decididos, né? Pois é, olha, está muito quente, esse final de semana então promete, as coisas começaram a acontecer quente hoje. Por exemplo, hoje o neto evangelista do DEM anunciou a sua vice. Havia uma expectativa entre PDT e PSL, levou o PDT pelo acordo inicial que já era previsto, está aí o neto e a vice dele, a Luzimar Lopes, que é militante do movimento Mulheres do PDT, negra, do Coroadinho, evangélica, e vem compor aí, tentar dar um equilíbrio mais popular para o neto. Inclusive, ela conversou com a gente aí, vamos ver. Você hoje, Neto, terá a voz de uma mulher que faz política para a mulher e que defende o direito de mulher, assim como defende o direito de todas as outras pessoas, porque a Constituição nos diz isso, que todas as pessoas têm direito, e a gente está aqui como assistente social para encaminhar, para planejar e para
contribuir nessa tua campanha em relação ao povo da nossa cidade, tá certo, Dani? Fizemos análises importantes na cidade de composição de chapa. O MDB entendeu, o PTB entendeu, o PSL entendeu, e toda essa discussão num conjunto, não existe imposição, existe diálogo dentro desse grupo político. E dentro desse diálogo foi definido o perfil da companheira Luzimar, filiada e militante do PDT, e foi me apresentado o nome dela. Pois é. Está aí definido já, né? Nem MDB, nem PSL, o PDT, né? O aliado até aí. Tem um nome já da política, né? Pois é. Ela é do partido, mas não tem aí um nome conhecido, né? Vamos dizer assim, né? Não tem mandato, enfim. Mas é uma escolha que o partido está apostando. Bom, hoje também foi anunciado o vice do PSTU, numa convenção que foi feita aí pela internet, o encontro, o vice é o Jairo Mesquita, tá? Então o PSTU já definido, então, dentro do próprio partido aí a escolha. Amanhã, agenda cheia, tem convenção do PROS que deve definir aí se vai ter a candidatura de fato do Dr. Iglesio, né? Tem também o encontro de tática eleitoral do PT, onde o PT, a gente lembra que já foi adiado tantas vezes esse encontro, né? Por conta da Executiva Nacional, a Direção Nacional, e esse encontro aí está marcado para acontecer já amanhã e definir os rumos do partido. Já no sábado, convenções do PSB, do DEM e do Republicanos, inclusive aí acontecendo na mesma hora esses eventos, em locais diferentes, mas aí esses partidos aí vão definir, a partir daí os pré-candidatos viram candidatos. E domingo, fechando essa série, olha que curioso, domingo dia 13, encontro do PCdoB, e o PCdoB provavelmente no dia 13 deve anunciar finalmente aí a aliança com o PT, o nome aí de Humberto, né, o vereador aí, Honorato Fernandes, Honorato Fernandes, vereador, deve ser anunciado na vice, numa aliança aí que vem se costurando aí já há algum tempo, né? Então é aguardar domingo, viu, Bianca? Semana que vem a gente volta aí para poder... Com muito assunto. Muito assunto, com certeza, porque tá animado o negócio. Tá, obrigada, Marcos. Valeu, até a próxima. E agora a gente dá uma pausa para aquela dica. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, um ano de supermercado de R$500 por mês. Vai ajudar muito, né? Você já viu o preço do arroz, como é que tá? É uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250 para você usar para pagar a sua tarifa de energia elétrica. Pensa que acabou? Ainda tem prêmio extra. 15 casas vão ser contempladas com R$12 mil para troca de eletrodomésticos e também fazer aquela reforma dos sonhos. E no final da promoção tem um sorteio de um carro 0 km. São prêmios que vêm na hora certa, justo quando está todo mundo precisando. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial, então não fique de fora. Faça o seu cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, neste momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. E no próximo bloco, você sabia que o suicídio já é uma das principais causas de morte entre os jovens? Pois é, esse é o tema da campanha Setembro Amarelo deste ano e é o assunto do nosso próximo bloco. À meia-noite 17 tem Praia-Mar com 4,6 metros. No comecinho da manhã, às 6h57, tem Baixa-Mar com 1,5 metro. A Praia-Mar de 4,3 metros volta às 13h10. E a sexta-feira termina com Baixa-Mar de 1,8 metro, que começa a partir de 19h29. Sabe as campanhas que os meses ganham simbolicamente cores para representarem campanhas relacionadas à saúde? Então, setembro fica amarelo para alertar sobre a segunda principal causa de morte entre os jovens no Brasil, que é o suicídio. Inclusive, hoje é o Dia Mundial de Prevenção.
Um levantamento da Organização Mundial da Saúde mostra que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo, ficando atrás apenas de acidentes de trânsito. O mesmo estudo aponta que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida em todo o mundo, o que se torna um grande desafio para as autoridades de saúde. A OMS percebeu, juntamente com outros institutos internacionais de prevenção de suicídio, que está havendo um declínio na faixa de idade no cometimento de suicídio. Então essa taxa aí realmente é uma taxa preocupante, porque na realidade atinge o apogeu da juventude, não é nada de 15 a 29 anos, isso é uma taxa bastante importante, significativa na vida da gente e que está incidindo, lamentavelmente, essas taxas de suicídio. Isso é real. De acordo com uma pesquisa da Unicamp, 17% dos brasileiros já pensaram em algum momento em tirar a própria vida. Cerca de 5% da população já chegaram até a desenvolver um plano para cometer suicídio. De acordo com o Ministério da Saúde, desde 2014, a média brasileira de suicídios é de 13 mil por ano. Mortes que poderiam ser evitadas muitas vezes se essas pessoas tivessem recebido a ajuda necessária. É um outro achado importantíssimo. Graças a Deus, o maior número é de pensamentos em morte, quer dizer, em torno de 15% a 17%. Nós, seres humanos, pensamos em tirar nossa vida, em morrer, nos matarmos, etc. Mas a possibilidade real de você executar isso está em torno aí de 1,5%. Então, entre 17 e 1,5% é uma taxa razoavelmente baixa na execução. Mas só que, lamentavelmente, se você colocar isso numa população maior como a nossa, que tem mais de 200 milhões de habitantes, 7 bilhões de seres humanos na face da Terra, isso é um número elevadíssimo. Números alarmantes que fazem com que assuntos como suicídio e automutilação precisem deixar de serem vistos como tabu e que recebam uma atenção especial da população e também do poder público. A própria imprensa, com a importância e a relevância que ela tem para todos os problemas de saúde do mundo, ela sonegou, evitava passar essas informações para o público. Hoje você tem um disciplinamento. A Organização Mundial da Saúde, aqui no Brasil, a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, tem toda uma regulamentação, uma orientação para profissionais da imprensa para saber como informarem isso para a população. Sobretudo sem glamour e sem detalhes. Quer dizer, você anunciar os eventos, suicídio é uma coisa. Você dá importância de destacar isso, falar como foi que aconteceu, como não foi e aconteceu desta forma, expor a pessoa, isso é outra coisa. Que análise, viu? E em seguida tem Geraldo Yensen, Clodoaldo Corrêa, Felipe Klein, Luiz Pedro, os analistas. E eu volto amanhã às 18h30 para uma sexta-feira aqui com o JG, contando com a tua companhia. Tchau, até amanhã.